Explicações e propostas. Com a palavra, o eminente conselheiro Josué Cláudio Souza Filho, nosso conselheiro, comandante da Escola de Contas. Com a palavra. Muito obrigado, presidente. Na realidade, na minha idade, a gente torce para ser comandado, para errar menos. Eu quero, senhor presidente, com muita honra, dizer que, seguindo as diretrizes de meu antecessor, conselheiro Érico, e do diretor da Escola de Contas, de volta da sua lua de amor e mel, nós estamos seguindo os mesmos passos, conselheiro Érico, para iniciar, senhores conselheiros, senhor procurador, e eu peço aos servidores que se interessem, a abertura do prazo foi anteontem, iria até o dia 26, mas iremos até o dia 29 para os instrutores, no qual será apresentado, senhor presidente, todo o pré-orçamento, ou seja, toda a narrativa da literatura e da aritmética, para que Vossa Excelência aprove a retribuição dos servidores que estarão qualificados para serem os nossos professores, os nossos instrutores, visando preparar, certo, todos aqueles que se interessam em prestar bem contas a esta casa. O edital está publicado no Diário Oficial do dia 19, mas eu peço ao Departamento de Comunicação, com o apoio de Vossa Excelência, que se dê ênfase, né, que a Escola de Contas não está inaugurando nenhuma fase nova, ela está repetindo o que ela sempre fez para que esse banco de cargos, né, seja renovado, aprimorado, ampliado. E ainda fiz uma recomendação, que a proporção de gastos seja na mesma razão da queda de arrecadação. A presidência agradece penhoradamente a atitude de Vossa Excelência de saber que com as moedas reduzidas nós temos que fazer o que foi feito no passado com muita qualidade. Nivelar, né? Continua facultada a palavra. Conselheira Yara com a palavra. Eu gostaria de fazer um registro de parabenização aos funcionários do Tribunal de Contas do dia 19 a 24 de fevereiro. Dia 20 foi Sandra Aurélia Araújo de Aguiar. 20, Tiago Barbosa Lima. Dia 21, Aldifran Correia Lima. Dia 22, o doutor Alípio Reis Firmo Filho. 22, Gilson Alberto da Silva Holanda. E 22, Jonas Rocha de Almeida. Desejando a todos, em especial ao auditor Alípio, saúde, felicidade, muitos anos de vida. Com a palavra ao eminente decano Júlio Cabral. Conselheiro Josué. Pelo menos numa gravata para enforcar problemas. Doutor Alípio, estou a dever. Auditor Mário. Também aderindo às parabenizações a todos os aniversariantes citados pela conselheira, em especial ao doutor Alípio, muita saúde, muita paz, muitos anos de vida. Procurador. Obrigado. Também gostaria de me associar aos votos de parabenizações a todos os servidores citados e um abraço especial ao auditor Alípio, desejando-lhe muita saúde, paz e sucesso no decorrer de sua vida, muitos anos de vida também. Continua facultada a palavra. Excelência. Eu gostaria, antes de passar a palavra para Vossa Excelência, de me associar às manifestações da conselheira Yara, de parabenização a todos os funcionários, em especial a Vossa Excelência, que é nosso companheiro nesse pleno, desejar saúde, paz, felicidade, prosperidade e muita paz no coração. Uma palavra ao auditor Alípio. Obrigado. Eu quero também parabenizar os servidores citados pela conselheira Yara e agradecer pelas felicitações. Muito obrigado. O mais importante que a gente leva da vida é a saúde, né? A saúde é o ponto principal. O resto é consequência. Tá? Obrigado. Quero registrar também que é uma felicidade fazer parte deste quórum, é uma felicidade fazer parte desta corte, né? E tenho aprendido muito com todos vocês. Muito obrigado. Distribuição.
Conselheiro Júlio Cabral, lote 8. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 4. Conselheiro Érico Desterro e Silva, lote 2. Conselheiro Josué Cláudio Souza Filho, lote 1. Conselheira Yara, lote 6. Conselheiro Mário de Melo, lote 7. Auditor Mário, lote 5. E auditor Alípio, o remanescente lote 3. Vamos aos julgamentos adiados. Nos julgamentos adiados, começamos pela pauta da eminente conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, no processo de número 1760, onde há um embargo, e eu peço a manifestação do eminente representante do Ministério Público, nosso Procurador-Geral, Roberto Cristianã. Obrigado, presidente. Nesse processo, já há uma manifestação do Ministério Público através do procurador João Barroso, na qual ele opina porque ele havia pedido vista, se não me engano, então ele já opinou também pelos embargos, pelo não provimento, conhecimento e não provimento. Registrando o impedimento do auditor Mário José Moraes Costa Filho, passo a palavra à eminente relatora. Trata-se de embargo de declaração e recurso de revisão interposto pelo senhor Arlindo Pedro da Silva Júnior, em face do acordo 229/2014, exarado no processo 5202/2011. O meu voto é considerando que, ao contrário do alegado pelo embarcante, a decisão recorrida analisou todos os pontos apresentados pela defesa, explicitando de forma clara os motivos que levaram esta relatora a negar provimento ao recurso de revisão, conforme se comprova no relatório e voto do condutor do Acórdão 740/2015. Considerando que o provimento do desembargo está condicionado à existência ou não dos vícios processuais relacionados ao artigo 148 do Regimento Interno desta Corte de Contas, os presentes embargos se afiguram improcedentes, razão porque voto no sentido de que o Egrégio Tribunal Pleno conheça do recurso de embargos para o seu mérito negar provimento pelas razões de fato e de direito acima explanado, Excelência. Como não há nenhum destaque, fica mantido por unanimidade o voto da eminente relatora, que conheça dos embargos de declaração para, no seu mérito, negar-lhe provimento. Continuamos na pauta dos adiados, processo da conselheira Yara, de número 3.753 de 2009, versam os autos uma representação referente ao decreto 157 de 10/6/09, publicado no Diário Oficial do Município. Com a palavra, a eminente relatora, que em seu voto tornar sem efeito a decisão de 11/10, nos autos da representação em análise, bem como o acordo número 489/2010, prolatado no processo 2280 de 2010. Encaminhar os autos à DICAD para que proceda a notificação do prefeito de Manaus, do secretário municipal de saúde e da presidente do Sindicato de Agentes Comunitários da Saúde do Amazonas, objetivando a apresentação de justificativas e documentos frente ao teor inicial da representação. Há também um voto vista do eminente conselheiro Érico Desterro, no seguinte sentido: preliminarmente determine a remessa dos autos ao Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, para que emita manifestação quanto à matéria, nos moldes do artigo 80, inciso 2º da Resolução 4 de 2012. Em seguida, que os autos sejam remetidos à relatora. Excelência, como relatora, eu acato o voto vista do conselheiro Érico. Senhor presidente, Pois não? senhora relatora, eu gostaria de fazer uma colocação. Com a palavra, o procurador Roberto Cristianã. Verifiquei o voto vista do conselheiro Érico, que pede a remessa dos autos ao Ministério Público. O procurador oficiante, doutor Rui Marcelo, me colocou a par desse processo e, inclusive, ele fez
breve e arrazoado que consta aí no processo de julgamento eletrônico, logo abaixo aí logo abaixo aí na tela do processo, especificamente. E entre as razões que ele aduziu, é que bom, primeiramente, já houve essa manifestação, talvez seja desnecessária nova remessa ao Ministério Público. E ele entende que nesse caso aí, já houve uma decisão em sede de incidente de inconstitucionalidade que reconheceu a ilegalidade dessas contratações. E aqui, nesse processo, trata-se do cumprimento dessa decisão por parte do gestor. Então, vou ler aqui só uma parte do que ele diz. Não houve simples impugnação de lei em abstrato. Houve prazo para anulação de ato executivo, o decreto, no caso, que efetivou os servidores. A irregularidade foi elencada ainda na apreciação das contas do exercício de 2003, relata o procurador Rui Marcelo. Portanto, finaliza ele, este Ministério Público de Contas requer o prosseguimento da execução, respeitada a autoridade do acordo exequendo. Ou seja, para concluir, o Tribunal Pleno já decidiu pela ilegalidade dessas contratações, tendo visto serem inconstitucionais. E entende esse Ministério Público, na pessoa do procurador oficial, doutor Rui, que deve prosseguir a execução da decisão adotada pelo tribunal, ou seja, o desligamento desses servidores que foram efetivados de forma inconstitucional. Então, eu vejo que talvez seja até prudente que volte ao Ministério Público, mas eu entendo, em princípio, que seja desnecessário o retorno ao Ministério Público, por essas manifestações que já existem nos autos. Era isso, presidente. Obrigado. Com a palavra, eminente relatora. Eu permaneço com o meu voto, de acordo com o voto vista do conselheiro Érico. Em discussão. Eu não entendo isso, francamente, senhor presidente. Eu, tentando prestigiar o Ministério Público, pedi que o Ministério Público fosse ouvido regularmente no processo. E aí o Ministério Público diz que não é preciso ser ouvido, faz um arrazoado, que eu não sei o que é isto. Eu não sei bem como é o nome disto. Se isto aqui é um despacho, é um parecer, é uma diligência, não sei o que é isto. Que me consta, o Ministério Público fala nos autos, e por isso eu pedi que o Ministério Público, senhor procurador, se me permite concluir, pedir ao Ministério Público, pedir à ilustre relatora, que mandasse ao Ministério Público para que ele se manifestasse. Exatamente porque tudo isso que ele disse aqui é o que eu penso também. Só que ele precisa se manifestar formalmente. Ok, senhor presidente. Com a palavra, procurador. Senhor conselheiro, eu concordo com vossa manifestação. Seria prudente, dessa forma, então, ouvir novamente o Ministério Público. Pacificado. É mantido o voto com a adesão da manifestação do conselheiro Érico. E passamos agora, ainda na pauta da conselheira Iara, no processo de número 1537 de 2014, versam os autos sobre prestação de contas anuais do senhor Paulo Henrique Nascimento Martins, diretor-presidente da Manaus Trans, onde registro o voto de destaque, voto vista do eminente conselheiro Érico de Esteves Silva. Com a palavra, a eminente relatora conselheira Iara. É o meu voto, excelência, nessa prestação de contas anual do senhor Paulo Henrique do Nascimento Martins, diretor-presidente do Manaus Trans. Considerando que o universo das contas persiste em falhas formais, as quais tiveram justificativas apresentadas pelos gestores em relação a todas as impropriedades listadas pelo DICAI, DICOP e Ministério Público. Estas que entendo elidirem as restrições levantadas, ou seja, que este viabilize o julgamento desta prestação de contas regular com ressalvas. Então, meu voto é regular com ressalva nos termos do artigo 1º, inciso 2 e artigo 22, inciso 2 da Lei 2423, 96, para que seja regular a prestação de contas exercício 2013 do Manaus Trans. De responsabilidade dos senhores Pedro da Costa Carvalho, no período de
1/1 de 2013 a 30/7 de 2013, Paulo Henrique do Nascimento Martins, no período de 1/8 de 2013 a 31/12 de 2013. Presidentes e ordenadores de despesas à época, nos termos do artigo 23 e 72, inciso 1 da Lei 2423, combinado com o artigo 189, inciso 1 da Resolução 04/2002. De quitação, senhores, a Pedro da Costa Carvalho e Paulo Henrique do Nascimento, presidente e ordenador de despesa à época. Determine a Secretaria do Tribunal Pleno que encaminha a atual administração, Instituto Municipal e Engenharia de Trânsito Manaus Trans, cópias autenticadas do relatório conclusivo. Esse é o meu voto, excelência. Com a palavra, o eminente conselheiro Érico Desterro para relatar seu voto visto. Senhor presidente, eu acompanho. Eu peço vênias à conselheira Yara, relatora, mas eu acompanho a Comissão de Inspeção e o Ministério Público no sentido de julgar irregulares as contas, aplicação de multa. E eu acompanho até em parte, porque o DICOP pediu glosa de valores, eu não fui a tanto, mas julgar irregulares e aplicação de multa a ambos os gestores. É o meu voto. Em discussão. Obrigado. Nós temos o voto da relatora, onde propõe a regularidade com ressalvas a prestação de contas dos senhores Pedro Carvalho e Paulo Henrique Nascimento Martins, presidentes e ordenadores de despesa à época. De quitação ao senhor Pedro Carvalho, gestor do período de 1/1 de 2013 a 30/7 de 2013, e ao senhor Paulo Henrique Nascimento, responsável pelo período de 1/8 de 2013 a 31/12 de 2013, além das determinações. E temos o voto do conselheiro Érico Desterro e Silva, onde julga irregular a prestação de contas de senhor Pedro Carvalho, aplique multa de 8.800, como também do senhor Paulo Henrique do Nascimento Martins, mesma multa de 8.800 e irregular. Vamos aos votos. Como voto eminente decano, Júlio Cabral? Eu acompanho a relatora, excelência. Como voto eminente conselheiro, Josué? No mesmo sentido do decano. Está alguém convocado? O Mário ou o Alípio? Então, por maioria, é mantido o voto da eminente relatora Yara Amazônia Lins dos Santos. Passamos agora aos julgamentos ordinários, pelo fato de o processo do auditor Alípio ter uma manifestação de pedido de vista do eminente conselheiro Mário de Mello, que não se encontra hoje em sessão. Então, estou retirando de pauta o processo de Vossa Excelência. Passamos à pauta do eminente decano, Júlio Cabral, onde o primeiro processo, de número 2046 de 2015, embargo de declaração em recurso ordinário interposto pelo senhor Felipe Antônio em face ao acordo 2 de 2015, da primeira Câmara. Então, por ser um embargo, passo ao representante do Ministério Público, procurador Roberto Cristianano. Já foram julgados todos os... Não, Excelência, estou começando pelo primeiro. Senhor presidente. Não, dos adiados já foram? Já. Sim, senhor. Ah, já? Tá bom. Eu retirei o último de pauta, Excelência. É o meu primeiro processo, excelência. Tem que se ouvir o Foi bem. Ministério Público. Pois bem, nesse processo, também entendemos que não houve qualquer obscuridade, omissão, contradição, então opinamos pelo conhecimento e não provimento desses embargos. Registrando o impedimento do eminente conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva, passo a palavra ao eminente relator, conselheiro decano Júlio Cabral. Eu mantenho, excelência. O relator propõe o conhecimento dos presentes embargos de declaração para, no mérito, negar-lhe provimento em harmonia com o Ministério Público de Contas. E, por não haver nenhum destaque do colegiado, está mantido o voto condutor do eminente relator Júlio Cabral. Passamos agora ao processo de número, que também é outro embargo,
de número 1203 de 2015, embargo de declaração, recurso de revisão interposto pelo senhor João Braga Dias, em face ao acordo 140 de 2013, TCE, Tribunal Pleno exarado no processo de número 3.513 de 2012. Com a palavra, o procurador Roberto Cristianã. Este já é da relatoria do conselheiro Érico. Não, excelência. Sim, Sim, me perdoe, é. me perdoe. na Então, pauta do conselheiro. encerrando a pauta do conselheiro Júlio Cabral, o processo de número 1315 de 2015 está aprovado por unanimidade, por não ter merecido nenhuma observação deste colegiado. Passamos à pauta do eminente conselheiro Érico Xavier de Esterri Silva, onde existe um embargo já referido. Com a palavra, o procurador. Neste caso também, senhor presidente, não se verificou na decisão embargada qualquer obscuridade, omissão ou contradição. Portanto, opinamos pelo conhecimento e não provimento dos referidos embargos. Registrando o impedimento do conselheiro Josué Cláudio Souza Filho, relator do processo, e Júlio Cabral, também relator do processo, eu entendo que tenho que convocar o auditor Mário, porque não tem quórum. Nós Teria quatro. Quem é que está impedido? Júlio Cabral e Josué. Qual é o processo, excelência? Embargos, para julgar os embargos. Então, convoco o conselheiro 1203. Mário Filho para que se manifeste. Mas eu estou impedido? Sim, senhor. Está, excelência. É um recurso. Vossa Excelência e o conselheiro Josué. Tá certo, tá certo, tá Em certo. discussão, em votação, como vota a eminente conselheira Iara? Com o relator. Conselheiro Mário Filho. Da mesma forma. Então, por unanimidade, é mantido o voto do eminente conselheiro Érico de Esterri Silva, onde propõe o conhecimento dos presentes embargos para, no mérito, negar-lhe provimento. O próximo eu estou impedido. Passo a presidência à eminente conselheira Iara para que proceda o julgamento do processo número 1216 de 2015, onde há um embargo também na pauta do conselheiro Érico. Recebo a presidência para julgar o processo da pauta do conselheiro Érico, 1216-2015, e não havendo destaque, dou embargo de declaração da Prefeitura de Pixuna, não havendo destaque, dou por aprovado. Tem, manifestando. A palavra com o doutor Roberto Cristianã, por favor. Pois bem, nesse caso, opinamos também da mesma forma pelo conhecimento e não provimento. Alguma manifestação? Não havendo nenhuma manifestação, embargo pelo não conhecimento do embargo e devolvo a presidência a Vossa Excelência. Recebo a presidência e, na pauta do conselheiro Érico, os demais processos não tiveram nenhum destaque, então estão aprovados de acordo com o voto condutor de Vossa Excelência. Passamos à pauta do eminente conselheiro Josué Cláudio Souza Filho, no processo de número 3.576 de 2013, onde existe o embargo de declaração nos autos da representação formulada pelo Ministério Público de Contas para propor a apuração da legalidade e legitimidade da instituição de concessão de gratificação de assistente parlamentar de vereadores da Câmara Municipal de Manaus. Com a palavra, o representante do Ministério Público. Neste caso, senhor presidente, senhores conselheiros, os embargos foram propostos pelo próprio Ministério Público, através do procurador oficiante, doutor Rui Marcelo. Então, essa é a manifestação que já constitui os autos, que é pelo acolhimento, e Vossa Excelência acolhe parcialmente, certo? Com a palavra, o eminente relator. Não houve nenhuma manifestação, então está aprovado por unanimidade o voto do eminente conselheiro Josué Cláudio Souza Filho, que propõe o conhecimento dos presentes embargos de declaração para, no mérito, dar-lhe provimento, mantendo na íntegra os dispositivos da decisão 240/2015, Tribunal Pleno, acrescendo os itens 9.4 e 9.5. O eminente conselheiro Érico de Esterri Silva solicita vistas do processo da pauta de Vossa Excelência, conselheiro Josué, de número 11.848 de 2015.
Os demais processos da pauta do eminente conselheiro Josué não tiveram nenhum destaque Me perdoe. e estão aprovados de acordo com o voto Havia condutor. uma sinalização do eminente conselheiro Érico nesse processo. Foi isso? Foi esse que ele pediu vista, excelência. Muito obrigado. A eminente conselheira Iara possui 4 processos na pauta, sem nenhum destaque, estão todos aprovados de acordo com o voto condutor. Na pauta do auditor Mário, vamos aqui atualizar, possui 3 destaques, de um total de 7 processos. Passamos agora ao processo de número 12.080, que é uma representação proposta pela procuradora Evelyn Freire de Carvalho, em face do senhor Cícero Lopes da Silva, por ausência de atendimento integral ao ofício requisitório 75 de 2014. Há um destaque do eminente conselheiro Érico. Senhor presidente, Com a palavra o relator. com relação a este processo e também ao processo 10.141 de 2013, eu peço a retirada de pauta de ambos. Estão retirados de pauta o processo 10.141, Isso. então estão retirados de pauta o processo 12.080 de 14 e o processo 10.141 de 2013. Passamos agora ao processo 10.742 de 2015, prestação de contas anual do senhor Francisco Dantas Lima, presidente da FUNPAS Fonte Boa. Existe uma solicitação de destaque do eminente conselheiro Érico Xavier de Terres Silva. Senhor presidente, se me permite, Sim. com relação à aplicação da multa que foi proposta por mim nesse processo, houve um equívoco de digitação e o valor correto da multa é R$ 8.768,25, conforme apontado pelo destaque do conselheiro Érico. Então está pacificado? Pacificado, é mantido o voto de Vossa Excelência com o destaque do eminente conselheiro Érico de Terres Silva. Os demais processos da pauta de Vossa Excelência estão aprovados por unanimidade de acordo com o voto condutor. Na pauta do eminente conselheiro convocado Alípio, não possui destaque, estão todos aprovados de acordo com o voto de Vossa Excelência. Tem um embargo. Na pauta de auditor, De auditor. esperando eu molhar o bico. O procurador está acelerado, então vamos tomar aqui um chazinho para ficar tranquilo. No processo de número 2116/2009, na prestação de contas do senhor Raimundo Valdelino Cavalcante, presidente da ADS, há um embargo. Com a palavra, o procurador Roberto Cristianan. Obrigado, presidente. Desculpa Nada, excelência. a pressa. Neste caso, também, esses embargos foram opostos pelo procurador oficiante, doutor Rui Marcelo, pedindo acolhimento, pedindo conhecimento e acolhimento, e o relator acolheu parcialmente, se não me engano. Então, já há manifestação do Ministério Público. Com a palavra, o eminente relator, auditor Alípio Reis Firmo Filho. Obrigado, excelência. O acolhimento foi parcial. Estou inserindo aqui 2 itens para determinar a origem. São determinações à origem. Eu creio que não há muita complexidade nesse processo, excelência. Eu registro. Como não há destaque, está aprovado de acordo com o voto condutor de Vossa Excelência por unanimidade. Passamos agora, senhores conselheiros, auditores, procurador, demais funcionários, a nossa pauta administrativa. O processo de número 5.184, de 2013, procedimento administrativo disciplinar, a fim de apurar a responsabilidade do servidor Alessandro Souza Bezerra em relação aos atos suscitados no processo administrativo de sindicância. Existe um voto do eminente conselheiro Érico, mas também aqui tem um pedido de vista do conselheiro Júlio Cabral, que devolveu sem manifestação, excelência. Inclusive, eu estou impedido nesse processo, excelência. Não registraram o impedimento de Vossa Excelência, mas acaba de ser registrado por Vossa Excelência, eminente Agora eu declarante. não vou jogar, vou ficar quieto aqui.
Com a palavra, o relator, conselheiro Érico Xavier de Terres Silva. Que eu entendo que está aprovado também por unanimidade, não houve manifestação de ninguém. Eu só queria verificar se havia quórum, porque há o impedimento do conselheiro Júlio Cabral, mas acredito que não há mais impedimento. Não. Porque, para esse processo ter sido relatado por mim, tem que ter havido o impedimento do corregedor, que na época era Vossa Excelência, e de mais alguém, porque como chegou a mim? Esse processo, ele é ainda desde o Sim, eu sei. conselheiro Lúcio. Quem estava impedido era o conselheiro Júlio Pinheiro. Exato. Ah, então pronto. Exato. Exato. Então é isto. É por isso que eu sou o relator e não há impedimento, não é? É, exato. Senhor presidente, então, como não houve destaque, acredito que está aprovado o voto. Eu só quero deixar claro o seguinte, que ao fim de uma longa instrução, esse processo, inclusive, já esteve aqui na sessão, mas foi por diligência minha retornado para a comissão de processamento, PAD. Mas o meu voto é pela absolvição do servidor Alessandro de Souza Bezerra, por insuficiência de provas da autoria e materialidade do fato. É o voto, senhor. Manifestações? Então está aprovado por unanimidade o voto de Vossa Excelência. Passamos agora os processos de relatoria desta presidência, que não possuem nenhum destaque, mas eu entendo ser necessário. Há alguma manifestação? Não, excelência. Então estão todos aprovados de acordo com o voto condutor Exato. desta presidência. Agradeço a confiança pelos senhores a mim depositada. Presidente, antes que Vossa Excelência encerre, eu tenho uma boa notícia. E, mais uma vez, me peço permissão para me dirigir ao eminente conselheiro Érico. Já estamos com 528 prestadores de contas treinados, do quais mais de 80% do interior do Estado, nesse primeiro mês, né, de aulas na nova Escola de Contas. Tudo bem, conselheiro. E eu espero, conselheiro Érico, já que eu tenho sempre a responsabilidade de sucedê-lo, chegar perto. Eu aproveito, inclusive, senhor presidente, para também registrar que o tribunal está firmando, aliás, já firmou em dezembro, mas está dando continuidade a um contrato com uma empresa para a formação à distância de diversos servidores seus, mas o interessante disto, presidente, Vossa Excelência sabe disto, é a parceria que nós estamos fazendo com a Secretaria de Educação para formar 15 mil servidores dela e, salvo engano meu, 1.500 professores do município de Manaus. Inclusive, salvo engano meu, na próxima semana haverá uma solenidade em que Vossa Excelência formalmente assinará isto ou com o governador ou com o secretário de Educação. Eu não tenho certeza, mas, inclusive, ontem estive com um representante da empresa, o Paulo Maia, que está aqui, inclusive, para falar sobre o assunto, e eu parabenizo a presidência do tribunal e a Escola de Contas pela continuidade que estão dando a esse projeto que começou na sua presidência, conselheiro Josué, e quando eu era o coordenador, e eu fico muito feliz porque nós estamos integrando esforços, não é? Diminuindo custos, porque com isso nós baixamos o custo do curso individualmente e estamos fazendo uma formação em massa de servidores nossos e da administração estadual e municipal de Manaus. Essa presidência agradece o registro pelos eminentes conselheiros e até compartilhando com o conselheiro Josué, ontem eu chamei a Virna para incentivar as prefeituras do interior. Às 5 da tarde. Eu saio daqui às 8. Eu estou pegando o vice do conselheiro Miquiles. Mas, retomando... Um bom caminho. É verdade. Retomando a palavra, pedi que fosse feito um expediente às prefeituras
compartilhando esses cursos que nos são oferecidos aos funcionários do Tribunal de Contas, até para que nós possamos ter cada vez mais membros dos municípios com qualificação necessária para prestar contas de forma correta e atualizando seus conhecimentos. Gostaria de agradecer a presença dos senhores, conselheiros, auditores, procurador, demais funcionários, a imprensa que nos prestigia e agradecer a Deus por termos tido mais uma sessão harmônica e que esta Corte de Contas procura exercer essa harmonia diariamente. Muito obrigado a todos. Convoco para o dia 2 de março, no horário regimental, a nossa próxima sessão. Bom dia. Obrigado.